Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai mergulhar, em mais um episódio conhecendo, Santa Hildegarda. Como já disse para vocês, Santa Hildegarda tem um conhecimento que vai além das ervas, dos chás e das pedras, né? Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais profundos da história da humanidade, que é a criação de Adão. Santa Hildegarda, com sua visão espiritual e única, que tudo que eu vou trazer aqui não é coisas da cabeça dela e nem da minha, né? É coisas que o próprio céu deu para ela através do Espírito Santo, que é a luz vivente, como ela relatava. E ela nos revela aspectos profundos deste mistério, conectando fé, natureza e propósito humano. Então, isso que eu vou trazer aqui para vocês é cheio de símbolo, é um poema mesmo. Vamos juntos, explorar os seus ensinamentos e descobrir que essa passagem pode iluminar nossa própria jornada. Então, assim, é um carinho muito grande que eu trago aqui para vocês, né? Porque, assim, conhecer essa parte é conhecer uma parte nossa que a gente desconhece. Guarda essa frase aí. Às vezes a gente leva uma vida inteira e não se conhece. Às vezes a gente é desconhecido de nós mesmos. Por quê? Porque a gente não conhece como é a nossa estrutura interna. Se eu perguntar para vocês como é a vida de vocês aqui fora, vocês sabem me descrever. Aí é o corre-corre. Levanta, faço café, vou trabalhar, volto, almoço, volto para o trabalho, depois retorno para casa. Ou seja lá outra atividade que você faça, né? A gente consegue relatar isso com não precisa nem pensar, já sai, porque é uma rotina, já é automático. Agora, quando eu pergunto, como é a tua vida interior? Como é você por dentro? Como você é composta? Como você foi formada? Então, assim, o assunto de hoje é de uma grande riqueza que vai agregar ainda mais aqui para nós, né? Então, a santa hoje vai nos descrever a criação de Adão. Quando Deus criou o homem, ele misturou o barro com a água e formou o homem. E com essa mistura, ele foi enviando a forma de um sopro de vida, né? Feito do fogo e do ar. E com a forma do homem era de água e barro, então, como o homem foi feito de água e barro, por causa do fogo que foi soprado, né, o sopro que Deus soprou, o barro se tornou carne. Então, primeiro foi formado no barro com água. Pelo sopro de Deus, o homem se tornou carne. E por causa do ar que Deus soprou, a água misturada ao barro tornou-se sangue. Olha só que coisa maravilhosa, né? Como é bom a gente conhecer essas coisas, porque a gente fica assim impressionado como que Deus formou o homem. Ao criar Adão, o esplendor de sua divindade fez brilhar a massa de barro com a qual o havia criado. E aquele barro tornou-se forma em sua parte exterior, delineando seus membros, e o seu interior permaneceu vazio. Então, aqui a santa descreve, que ainda o interior era vazio, não tinha nada dentro, era oco. Então, Deus, com o mesmo barro, criou o seu interior, o coração, o fígado, os pulmões e o estômago, os intestinos, o cérebro, os olhos, a língua e as demais partes internas. Quando Deus enviou o sopro de vida, a matéria de Adão, composta por ossos, medulas e veia, adquiriu consistência devido a esse sopro. E nessa massa percebia-se algo distinto do barro, como um verme que se contorce em seu esconderijo, ou como o verde que habita em uma árvore. E assim ganhou consistência, de maneira semelhante ao que acontece com a prata, quando o artesão a lança no fogo, e assim o sopro vital estabelece no coração do ser humano. Também então, a carne e o sangue foram criados com o mesmo barro, devido ao fogo da alma. Agora a santa vai relatar aqui a parte dos cabelos.
O verdor da alma fez nascer espuma e umidade na cabeça, ou seja, a enviou ao cérebro. Por isso o cérebro é úmido, e dessa umidade cresce o cabelo da cabeça. O interior do ser humano. A alma é de fogo, ela é ventosa, úmida e ocupa todo o coração do homem. O fígado aquece o coração, os pulmões o protegem e o estômago é um receptáculo interno no corpo do homem para receber os alimentos. O coração possui a propriedade do conhecimento, o fígado, a sensibilidade, os pulmões, o impulso e o caminho da razão. A boca amplifica o que a pessoa quer dizer, recebe os alimentos para o corpo e produz a voz, mas não recebe o som. O ouvido recebe o som, mas não produz. Aqui vou abrir um parênteses. Aqui a santa está relatando que a nossa boca produz o som, a voz, né? Mas não é ela que produz o som, é o ouvido que recebe o som, mas também não o produz. As orelhas são como duas asas que recebem e transmitem todos os sons das vozes, assim como as asas conduzem pelo ar. Os olhos são o caminho do homem e o nariz é a sua sabedoria. Com o restante dos membros, o homem foi criado. No ser humano, há compostos quatro elementos. Então, os quatro elementos, né, o fogo, a água, a terra e o ar, essa composição que tem no universo, né, no cosmos, no planeta, existe também dentro de nós. Nós também somos constituídos com isso. Então, tudo que tem aqui no universo tem os quatro elementos. Assim também o homem é composto no seu interior esses quatro elementos. E aqui a santa vai apresentar para nós. Os elementos, a saber, o fogo, o ar, a terra e a água, estão presentes no homem, como dito antes, e dentro deles suas propriedades atuam circulando rapidamente em suas ações, como uma roda em movimento. Então, esses quatro movimentos dentro de nós, eles precisam estar em movimento, né? Por isso a importância da gente saber disso e saber como a gente põe esses elementos em movimento, né? Através do que? Dos nossos pés na terra, na grama, na areia do mar, o nosso contato com o ar puro, o nosso corpo, ele é de 70 a 65% composto de água. Então, a importância também de a gente tomar a água, uma água de qualidade boa, né? Tudo isso a gente vai estar dando movimento aos elementos dentro de nós. O fogo, com suas propriedades, está no cérebro e na medula do ser humano, pois quando o primeiro homem foi transformado do barro, ardia em seu sangue um fogo brilhante, devido às forças de Deus. E por isso também o sangue é vermelho. O fogo demonstra o seu ardor na visão, sua frieza no olfato, sua umidade no paladar e seu ar na audição e o seu movimento no tato. Então, assim, se a gente for olhar porque ela está relatando aqui, se a gente ter a consciência que naquela época, né, lá no século XII, na Idade Média, não tinha nenhum exame, não tinha um laboratório, não tinha máquinas avançadas para conhecer a gente por dentro, né? Então, aqui foi o próprio Criador que deu esse conhecimento de nós mesmos por dentro através da vida da Santa Hildegarda, né? O ar está na respiração e na razão do homem, com suas quatro propriedades. O ar, com seu sopro vivo, que é a alma, age no homem, pois o move e é a asa do seu voo. O homem inspira e expira para poder viver. A alma é o fogo que penetra todo o corpo e vivifica o homem. O ar dá força ao fogo, e o fogo com o ar arde em todas as partes.
O ar também mostra o orvalho em sua emissão, o verdor na excitação, o sopro no movimento e o calor no crescimento do homem. A água presente nos. Agora que a santa vai relatar o nosso sangue. A água presente na pessoa que não carece de sangue cria umidade no homem, fazendo com que o seu verdor cresça e seus ossos permaneçam unidos. Com o frio da água, as veias se fortalecem, pois graças a ela o sangue flui, movendo todo o corpo. O fogo supera o frio da água, para que ela flua, e a água com o fogo nutre a terra, fortalecendo-a. Assim como a terra se torna mais firme com o fogo e a água, a carne do homem também é composta de veias e umidade. A frieza produz coagulação dos ossos, mas o fogo supera tudo isso, sendo a fortaleza do homem. A carne do homem é composta de terra e tem um humor frio, mas o sangue a aquece. Verdade, né? O nosso sangue ele é quentinho. Se não fosse aquecida pelo sangue, voltaria a ser barro como era no início. Olha só a magnitude desse estudo, né? Como é edificante a gente conhecer essa parte de nós. Por isso, ela afirma: com o calor do sangue, assim como a terra se afirma com o calor do sol, no entanto, a carne, por ser macia, é sanguínea e tem em si as forças da terra. Ela transpira como uma umidade fria, queima o calor e sem o frio não poderia durar, assim como a terra. O homem é fértil, graças ao frio e ao calor. Ele tem uma vida feliz com as demais criaturas e se reproduz, pois seu calor é a força vital e seu frio é a aridez. E tudo germina com essas qualidades. Quando o homem envelhece, todo o seu calor exterior se volta para o interior. De outra forma, ele não poderia viver. Assim, a sua carne exterior esfria e por dentro aquece. Por isso que a medicina da santa, vocês já devem ter essa consciência, né? Que eu já falei aqui, que a medicina da santa é tudo a gente consome morno, chá, as bebidas, o alimento, né? A gente deve consumir ele quente e não nada assim gelado, fazendo com que qualquer coisa que faça na velhice o canse rapidamente. Os animais estão com ele quando os apacenta. Ele se nutre dele, levando tudo consigo, já que cada criatura está nele. Na carne do homem, a terra manifesta frio em seu calor, o calor em seu frio. É a força vital no crescimento, aridez em sua escassez, vivificante na germinação, sustento na multiplicação e compaixão no suporte de todos os membros. O ser humano atrai a sensualidade e o desejo do fogo, pensamentos e divagações do ar, sabedoria e movimento da água. Quando Adão ainda era terra, o fogo despertou, o ar o fez levantar, e a água umedeceu para que todo o seu corpo se movesse. Então Deus o adormeceu e o preparou com essas forças, de modo que a sua carne se temperasse com o calor e respirasse com o ar, e a água o percorresse como um moinho. Quando despertou, ele se tornou um profeta celeste, conhecedor de todas as forças das criaturas e todas as artes. E Deus deu a ele todas as criaturas para que ele pudesse olhá-las com força viril e conhecê-las e distingui-la, pois todas as criaturas estão presentes no próprio ser humano, e nele está o sopro vital, que não termina com o fim da vida.
Agora ela vai relatar para nós a infusão da alma, porque até então aqui, né, só estava o corpo com os membros, né, o cabelo, a alma ainda não tinha sido infundida, em Adão. A alma enviada ao corpo é um sopro enviado por Deus, e a pessoa adquire méritos por meio dos seus atos corporais, sejam eles bons ou maus. Essa atuação é como um sistema de méritos. Assim como uma criança inicialmente não sabe, mas depois compreende, ao crescer, que ela recebe a inteligência capaz de entender tudo. Abraça suas criações examinando-as e apreciando-as, e se cansa quando envelhecer. Assim também age a alma, aprimorando-se através de suas obras. Aqui eu vou abrir um parênteses. Como a nossa alma se aprimora em nós? Através das nossas almas. A nossa alma não precisa de nós, somos nós que precisamos dela. Então, assim, para a gente, digamos assim, aprimorar, né, as nossas obras, a gente precisa fazer o movimento em nós. Aqui ela diz: com as boas obras, ela se enfeita como um manto real, e com as más se obscurece. Assim como a terra se cobre de água, e assim como as águas fluem em certos lugares, a alma permeia o corpo e o torna excelente. Quando os olhos do corpo se fecham, muitas vezes a alma vê profeticamente eventos futuros, pois lembra que pode viver sem a necessidade do corpo. Agora eu aqui falando. A nossa alma pode viver sem o nosso corpo? Sim. Nosso corpo pode viver sem a nossa alma? Não. Então, quando a gente fecha os nossos olhos, a gente está. Porque os nossos olhos físicos aqui, eles são limitados. Já os nossos olhos da alma, eles não são limitados. Os nossos olhos da alma, ele vê o sobrenatural. Os nossos olhos da alma, por isso que quando a gente fecha os olhos, a gente entra dentro de nós. A gente entra no nosso vasto céu que Deus criou dentro de nós. A gente olha para a nossa alma e ali Deus vai dando os seus mistérios, ali Deus vai dando aquilo que ele precisa falar no nosso interior. Então, olha só que coisa linda, né? A gente vê profeticamente eventos futuros com os nossos olhos da alma. Pois lembra que a gente pode viver sem a necessidade do corpo. Nossa, que coisa linda, né? Gente, esse conhecimento aqui é algo assim grandioso. Agora ela vai falar do sonho de Adão. Após o primeiro sonho de Adão, a sua profecia se cumpriu, já que ele ainda não havia pecado. Mais tarde ele seria manchado pela mentira. Adão, criado da terra, é elevado com seus elementos. Mudou, mas Eva foi criada da sua costela, não mudou. Adão era viril, por causa do vigor viril da terra e extremamente forte graças aos elementos. Eva era frágil em suas estranhas, tinha uma mente aguda de ar e levava uma vida deliciosa, pois o peso da terra não a oprimia. Assim como ela foi retirada do homem, todo o gênero humano vem dela. O homem também está dividido em duas partes: vigília e sono. O corpo do homem se alimenta de duas formas: nutrindo-se com o alimento e recuperando-se com o sono. Depois que sai do corpo, a alma vive de maneira diferente. E a alma boa pode suportar isso, clamando a Deus: quando vestirei a carne com a qual vivi nos dias de luz? Pois quando Deus criou todas as criaturas, o dia apareceu com luz completa, pois a noite ainda não havia dividido essa luz. Após Adão pecar, a noite começou a existir, e todos os elementos se obscureceram com grandes trevas. Adão foi conduzido ao exílio em meio a elas. Quando viu a luz deste mundo, alegrou-se, pois ele mesmo estava nas trevas e disse chorando: tenho que viver de maneira diferente da que Deus me concebeu para viver. Assim ele começou a trabalhar com seu suor. Então, antes do pecado entrar no mundo, né? Antes da Eva ali
comer do fruto proibido, eles tinham uma vida boa, né? Eles não precisavam trabalhar, eles ficavam ali só contemplando aquilo que Deus tinha feito e colocado eles no centro. Após isso, ele teve que trabalhar para conseguir comer, né? Para conseguir viver. Mas antes de transgredir o preceito divino, Adão e Eva brilhavam como o sol em todo o seu esplendor, e esse brilho lhes servia de vestimenta. Após desobedecerem a Deus, eles já não reluziam como antes, mas se tornaram sombrios e permaneceram nas trevas. Quando perceberam que não brilhavam mais como antes, souberam que estavam nus e se cobriram com as folhas das árvores, como está escrito, né, na palavra de Deus. Então, antes eles tinham luz, o vestimento deles era a luz, né, de Deus que estavam com ele. Depois que eles pecaram, eles não tinham mais essa luz, porque Deus as tirou deles, né? De modo que eles perceberam que eles estavam nus. Antes da transgressão, Adão reluzia como o sol, sem necessidade de obras, pois ainda não havia realizado nenhum trabalho. No entanto, ao fim dos tempos, os justos brilharão novamente, como está escrito: brilharão os justos como o sol no reino do Pai. E eles brilharão por suas obras santas, pois as obras sagradas brilham, estão depositadas no esplendor que os santos terão como pedras preciosas engastadas em ouro. Agora aqui, olha só, escute com atenção. Aliás, tudo aqui, né? Que lindo esse episódio aqui. Por que que foi Eva que caiu primeiro e não Adão? Vocês já se perguntaram? Por que que não foi Adão que comeu primeiro o fruto e sim a Eva? Aqui tem a explicação para nós. Se Adão tivesse pecado antes de Eva, o pecado teria sido tão forte e irreparável que a humanidade teria caído em uma obstinação tão terrível que nem desejaria, nem poderia ser salva. Como Eva pecou primeiro, o pecado foi mais fácil de ser apagado, pois ela era mais frágil que o homem. Então, né? Hoje a gente tem as consequências do pecado? Sim. A gente tem a absolvição dos nossos pecados? Sim. Graças a Eva. Porque assim, se Adão fosse o primeiro a pecar, a gente talvez não estaria salvo, né? E não sou eu que estou falando, está aqui nos relatos de Santa Hildegarda, a visão que ela teve que o próprio Deus deu para ela. A carne e a pele de Adão eram mais fortes e resistentes do que as dos homens de hoje, porque Adão foi criado da terra e Eva foi criada a partir da dele. Aqui a santa está dizendo que Adão, o corpo dele era diferente do nosso, né? Nós viemos da mesma linhagem, só que eles foi formado do barro. Eu e você não fomos formados do barro, mas o corpo deles era o mais resistente do que o nosso. E conforme eles foram tendo os filhos, o corpo deles foi perdendo essa resistência, esse vigor. Então, e assim continua até o último dia. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, eu falando. É, na palavra de Deus, ali diz que Deus formou o homem através do barro, né? Quando Deus fez a criação, Deus falava e as coisas iam existindo, não é verdade? Mas quando Deus chegou no homem, chegou em eu e você, Deus não falou. Ele mesmo, olha só, pegou com as suas mãos e foi moldando o homem à sua imagem e semelhança. Deus não falou para o homem existir. Deus foi lá e colocou suas próprias mãos para formar o homem. E conforme Deus formava a sua imagem e semelhança, Deus se olhava nele mesmo. Já imaginou quando um retratista está pintando alguém, ele tem ali do lado um retrato para ele, né, produzir segundo o que é para ele fazer. Agora imagine o próprio Deus olhava nele para formar o homem com as suas mãos. Então nas mãos de Deus tinha o coração e o amor dele. Olha só que coisa linda, né? Como eu e você, nós somos preciosos para Deus. Continuando aqui. Quando Adão foi expulso do paraíso, a água antes do dilúvio não fluía tão rapidamente e nem era tão líquida como se tornou depois. Ela tinha uma espécie de película que retardava o seu curso, fazendo-a fluir lentamente.
A terra naquela época não tinha lama, era seca e frágil, pois ainda não estava impregnada de água. Conforme o primeiro preceito, ela dava frutos sem moderação. Então os homens se esqueceram de Deus, agindo como animais, do que segundo Deus, de modo que muitos valorizavam mais os animais do que os seres humanos, chegando ao ponto de se misturar e conviver com os animais de tal forma que se quase haviam desterrado de si a imagem de Deus. Assim a humanidade se transformou e se tornou monstruosa. Vou abrir mais um parênteses aqui. Hoje, nos nossos dias atuais, isso não está acontecendo? Vocês não veem aí que tem pessoas agindo como se fossem animais, produzindo os sons, os movimentos dos animais? Né? Isso não é mera coincidência, não. Santa Edelgarda já estava relatando aqui com alguns homens adotando costumes e vozes de animais, correndo e uivando e vivendo como eles. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou continuar ainda mais falando sobre isso, sobre todo o processo, né, da criação, porque somos chamados filhos de Deus, tá? Fica aqui comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, para que sempre que entrar um episódio novo, você seja o primeiro a vir ouvir esses conhecimentos dessa santa. E antes de encerrar aqui, quero partilhar uma alegria com vocês. Eu criei o meu e-book Santa Hildegarda sobre o meu olhar. É um tiquinho de Santa Hildegarda que eu coloquei ali. Por quê? Porque, como eu falei, a santa tem um vasto conhecimento. Então, nesse book, eu trago ali um tiquinho sobre ela. É um trabalho simples, feito de forma bem caseira, tá? Tem um conhecimento rico ali. Só que, como fui eu que fiz, ele não é aquela coisa assim profissional, sabe? Porque foi feito pelas minhas mãos, tá? Mas foi feito com todo amor, estudo e fé. Eu coloquei ali o meu coração em cada escrita. Cada página foi pensada como uma semente para quem deseja conhecer mais sobre Santa Hildegarda. E de um jeito acessível, né? O valor é um preço assim bem acessível, R$ 9,98, tá? E ali tá cheio de vida. Então, se você sentir no coração, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E que essa semente também comece a florescer aí no seu caminho. Desde já, Deus abençoe e que Santa Hildegarda sempre rogue por nós. Amém.